Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Jó, capítulo 19, de verso 1 a 19, aonde alguns amigos de Jó foram visitar Jó e foram questionar, vendo toda a situação de quem era Jó, para o que Jó estava passando, que o Senhor permitiu que o inimigo fosse na vida de Jó e bagunçasse toda a vida de Jó. Jó passou por um momento de muita aprovação do Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor, ele não faz, ele permite, para ver até onde o nosso coração, aonde o nosso coração está alicerçado, está rendido ao Senhor. Então ele nos permite algumas provações para ver até onde a gente aguenta, a gente suporta o processo. Amém? E com Jó não foi diferente e também com a gente não é diferente. O Senhor nos aprova com questões de desertos, cada um passa as suas, cada um passa os seus, mas o Senhor quer saber até onde o nosso coração está alicerçado e rendido nele. E esses amigos de Jó estavam ali questionando, vendo tudo o que o Senhor estava permitindo e falando, achando que Jó estivesse em pecado, que Jó estivesse desalinhado ao Senhor, mas o Senhor tinha um propósito para aquilo, para até mesmo com os amigos de Jó. E Jó, tendo misericórdia, sendo um amigo sim, verdadeiro, foi Jó, porque sabendo que o Senhor estava com querendo destruir da cabo da vida daqueles amigos de Jó. Jó foi para os pés do Senhor e orou pelos seus amigos, onde pelo qual pediu misericórdia ao Senhor, que os seus amigos não sabiam o que estavam falando. E o Senhor assim nos fala também, que é para a gente orar pelos nossos inimigos, fazer como Jó fez. Porque quando Jó estava orando ao Senhor pelos seus amigos, que não eram amigos, eram inimigos, o Senhor estava alinhando a vida de Jó, estava alinhando o propósito de Jó para entregar o propósito e restituir a vida de Jó. Então, o Senhor, nos dias atuais, também nos fala para que a gente venha orar pelos nossos inimigos e que a gente venha também não deixar o nosso coração sair do alinhamento do Senhor, que a gente venha estar em alinhamento com o nosso bom Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqueles amigos de Jó estavam supondo que o Senhor estava castigando a vida de Jó, porque Jó estava desalinhado, então Jó estava merecendo aquele castigo, e que a vida deles estavam sendo justas, a vida deles sim estava alinhadas e justas, e a de Jó estava desalinhado. Mas hora nenhuma o coração de Jó se revoltou para o Senhor. Certo que teve uma hora sim que o coração de Jó teve alguns questionamentos e fez alguns questionamentos ao Senhor, porque é normal de nós como humanos perguntar e questionar o Senhor por que de tantas aprovações, por que tantos desafios, por que tantas adversidades, e espero o Senhor nos responder. E com Jó não foi diferente. Então aqui Jó 19, capítulo 19, de verso 1 a 16, até quando vocês vão me castigar com essas acusações falsas? Até quando encherão meu coração de tristeza? Já perdi a conta de quantas vezes vocês me repreenderam. Para vocês, isso parece ser algo sem a menor importância. Eu reconheço que não sou perfeito. Que bom que Jó reconheceu, como nós também reconhecemos que nós não somos perfeitos.
mas que o nosso coração está alicerçado e alinhado com o nosso bom Deus. Vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmo que são muito justos e sinceros. Assim, os amigos de Jó estavam se achando justos e sinceros com o que estava falando. Portanto, a fé de Jó, provando a fé de Jó contra o nosso bom Deus Todo-Poderoso. E Jó ali com a fé alicerçada no Senhor. Usam contra mim a minha humilhação. Fiquem sabendo que meu sofrimento veio de Deus. Jó tinha essa consciência que era a permissão do nosso bom Deus. Então, quando a gente está passando pelas nossas lutas e adversidades, meus amigos, a gente sabe que ali é ou o Senhor faz ou o Senhor permite. Ali o Senhor está nos dizendo que alguma coisa da nossa vida tem que ser alinhada e ajustada. Alguma coisa Ele quer nos honrar mediante daquela situação que Ele nos permitiu. Amém? Glórias a Deus por isso, né, meus irmãos? E foi Ele que me prendeu em sua rede. Eu grito, é injustiça, mas não obtenho resposta. Clamo por socorro, mas não há justiça. Deus transformou os meus caminhos em becos sem saída. Cobriu a estrada da minha vida de escuridão. Ele acabou com a minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele destruiu a minha vida de todas as maneiras possíveis. Minha esperança se foi como uma árvore arrancada na terra. Sua ira ardeu como um fogo contra mim. Ele me considera como um dos seus inimigos. Mandou seus exércitos avançarem contra mim. Me cercaram e acompanharam-se ao redor e acamparam-se ao redor da minha casa. Ele fez meus irmãos se afastarem de mim e meus amigos me considerarem um desconhecido. Os meus parentes não me dão ajuda e meus amigos nem se lembram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas que viviam em minha casa me consideram um estranho. Vim a ser um estrangeiro para os seus olhos. Então, meus irmãos, o Senhor Jó foi respondendo assim aos seus amigos. E os questionamentos dos seus amigos não pararam por aí, continuaram. Mas Jó encerrou ali a conversa para com seus amigos, viu que seus amigos não estavam alinhados ao propósito dele, que Jó entendeu ali que era também um propósito do Senhor, de tudo que ele estava passando. Então ele pegou e dispensou os seus amigos e foi orar, foi se render nos pés do Senhor, sabendo que o Senhor já tinha botado no coração de Jó que ia pegar e ia acabar com a vida daqueles seus amigos. Mas Jó foi tão misericordioso que pediu misericórdia ao Senhor pelos seus amigos, começou a orar. E o Senhor, vendo o coração de Jó tão rendido para com os seus amigos, que Jó, inimigos, né, que ali eram inimigos, não amigos, e o Senhor, assim o Senhor estava alinhando a vida de Jó ao seu propósito. Então, meus irmãos, trazendo para os dias atuais, o que é que o Senhor quer quando ministrar essa palavra para a gente? Ele quer nos dizer que a gente se volte a orar pelos nossos inimigos, que muitas das vezes as pessoas que se diz os nossos amigos, estão ali nos observando o nosso deserto e muitas das vezes estão questionando, estão até mesmo por detrás da gente, né? Falando por detrás de nossas costas, né? Falando mal da gente, achando que nós estamos passando por essa situação, ou porque nós estamos desalinhados com o Senhor, ou porque a gente não está nem aí, não quer mudar aquela situação por nós mesmos. E muitas das vezes o nosso bom Deus, quando está
nos permitindo a gente passar pelo o propósito, pelo deserto, para chegar ao seu propósito de honra, a gente não adianta a gente se movimentar, porque ali não adianta, porque é no tempo do Senhor e na hora do Senhor, e assim não foi diferente com Jó. E aqueles seus supostos amigos estavam ali questionando a vida de Jó. E Jó respondeu à altura a eles. E assim o Senhor quer que muitas das vezes a gente se cale, ou seja, sábios como Jó, dê a resposta ideal para eles, se caso virem questionar, ou então que a gente se cale. Muitas das vezes o Senhor pede para que a gente se cale e vá orar por eles, que o Senhor está alinhando o nosso propósito. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor nos ministrou. Então, meus irmãos, eu ou meus irmãos que estejam passando por algum deserto do Senhor, o Senhor está conosco. O Senhor está com a gente o tempo todo. O Senhor é aquele que permite, mas para alinhar o nosso propósito, porque nossos corações têm que ser aprovados para que a gente que passe pelo deserto, pelas situações adversas, para que o nosso coração seja aprovado pelo Senhor, para que o Senhor venha honrar as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vou orar para que a gente esteja com o coração rendido tanto quanto o Jó. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Pai, por esta manhã. O Senhor se faz presente todos os dias nas nossas vidas, ó Pai, que a gente continue, Senhor, tendo um coração rendido como o de Jó, Pai. E também, Pai, que a gente não venha se distrair com os amigos que estão ao nosso redor, Pai. Os amigos inimigos achando, Pai, falando o que deve, Senhor. Que a gente não venha se incomodar com isso, mas que a gente venha estar alinhado, orando pelos nossos amigos e inimigos, Senhor, e também que a gente esteja com o nosso coração alinhado ao seu propósito, para que seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida de toda a sua humanidade, Pai. Todos nós somos filhinhos amados e queridos do Senhor. Obrigada, Pai, pela palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.